Meus amigos, meus irmãos, a alegria é sempre muito especial de realizarmos este programa. E hoje não poderia ser diferente, a minha alegria é exponencialmente maior. Estou ao lado de um grande mestre. Amigo, querido, mas um grande mestre. Na arte do diálogo fraterno, da amorosidade, do toque sensível aos corações que já estão predispostos à mudança, à transformação, à ampliação dos seus níveis de consciência. Seu Laerte Marques, trabalhamos juntos, né, seu Laerte? De forma Graças a Deus. Muito honrada, há muitos anos, num grupo que foi fundado pelo seu Laerte. Então eu vou passar rapidamente a apresentação do seu Laerte. O seu Laerte, ele é fundador deste grupo, é dirigente deste grupo, Francisco Spinelli, é dirigente também de um outro grupo mediúnico, eu sempre Rubens esqueço. Romanelli. Rubens Romanelli. É médium dialogador, é palestrante aqui na Comunhão Espírita de Brasília e em outros centros espíritas de Brasília, então tem uma vasta experiência em intercâmbio mediúnico. Eu acho que é a pessoa ideal para nós conversarmos sobre esse assunto. E o tema de hoje, intercâmbio mediúnico, do mistério à sensibilidade da alma humana. É como tudo começa, né, Celeste? Uma percepção, uma sensação de mistério, algo que nós não conhecemos muito bem, mas na medida em que começamos a entender melhor, a nos permitir entrar em contato com irmãos, filhos do mesmo Pai, que habitam um outro plano e que trazem consigo suas dores, suas dificuldades, seus dramas, com a possibilidade de dialogar fraternalmente, de esclarecer, de sensibilizar, de apresentar recursos e instrumentos que sejam úteis para esses seres filhos do mesmo Pai, em direção à luz, para que sigam os seus caminhos fortalecidos, melhor esclarecidos, mais amparados. Essa é a ideia. Não tem mística nenhuma, não tem mistério nenhum. É tudo muito natural. E isso vai, com o passar do tempo, ficando claro para todos nós. Mas no primeiro momento pode parecer algo místico e misterioso, quando na verdade é bastante natural. Então, depois de apresentado o seu Laerte, como sempre fazemos, seu Laerte, oferecemos um abraço carinhoso, caloroso, todos nós aqui presentes, em nome da Comunhão Espírita de Brasília, pela sua presença, pelo carinho, pela alegria que temos em tê-lo aqui conosco e pelas inúmeras emoções que eu tenho certeza que vão surgir a partir da sua fala. As perguntas, meus amigos, eu vou reduzir, como já fiz no programa anterior, para que não haja nenhum tipo de frustração. As pessoas comentaram comigo anteriormente que algumas perguntas eram feitas, mesmo que fossem respondidas a posteriori, gravadas ali no estúdio da rádio, da TV, se sentiam frustradas, porque as pessoas faziam as perguntas e gostariam que essas perguntas fossem respondidas ao vivo. Então, para que isso não mais aconteça, nós vamos reduzir um pouco a quantidade de perguntas, passando a 5 perguntas. Mas eu tenho aqui um arsenal de perguntas, vocês podem ficar tranquilos que passarei aqui para o seu Laerte dentro da medida das possibilidades e da disponibilidade do nosso tempo, ok? Então, 5 perguntas serão feitas, nós receberemos, serão feitas por vocês e eu transmitirei aqui ao seu Laerte. Para fazer uma introdução a respeito do tema, intercâmbio mediúnico, eu até comentava com o seu Laerte há pouco, eu trouxe o prefácio do livro intitulado Intercâmbio Mediúnico, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito João Cleofas. E esse prefácio é um prefácio
escrito ou ditado por Joana de Ângeles, que diz o seguinte: intercâmbio mediúnico. Na pauta dos compromissos espirituais que o trabalhador consciente da doutrina espírita assume, destaca-se o intercâmbio mediúnico na condição de muito valioso. Graças a ele, a observação do fato robustece a fé, a oportunidade de informar-se a respeito da vida além da morte faculta-lhe dados preciosos. O estudo das comunicações aguça-lhe a percepção sobre a erraticidade, o ensejo de esclarecer os que se encontram equivocados no além, proporciona-lhe recursos eficazes para o concurso anti-obsessivo ou desobsessivo. O hábito da concentração se lhe torna mais natural e produtivo. Pode conferir os ensinamentos hauridos na codificação, com a realidade da vida moral, além do corpo somático. O Ministério da Aprendizagem Viva oferece exemplos irrefutáveis. A ação da caridade, sem saber a quem se dirige, torna-se mais oportuna e propicia-lhe dar passos mais largos. O intercâmbio mediúnico, de forma consciente, conforme as seguras diretrizes da doutrina espírita, é capítulo dos mais belos da vida, preparando os homens para que possam manter-se com equilíbrio e ampliar as incursões entre o plano físico e o espiritual. Efeito do estudo cuidadoso do espiritismo. O intercâmbio mediúnico salutar é estímulo e convite ao aprimoramento interior de quem se candidata à edificação de um futuro mundo melhor caracterizado por uma sociedade mais feliz. Seu Laerte, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nós gostaríamos de saber há quanto tempo o senhor trabalha mediunicamente, o que lhe fez iniciar esse trabalho e por que razões o senhor continua mantendo essa atividade ao longo de tanto tempo até o presente momento. Eu comecei assistindo palestras, e até com a minha esposa que está ali, quando nós éramos noivos, assistindo palestra num centro espírita lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Mas era só palestra, não era trabalho mediúnico. Depois eu andei trabalhando mediunicamente também, um outro centro lá em Santa Maria mesmo, depois nós mudamos para Porto Alegre, eu trabalhei num centro mediúnico em Porto Alegre, mas eu vim realmente me dedicar, foi aqui na comunhão. Eu cheguei em Brasília, pela segunda vez, por sinal, em final de 1976. E em 77, nós começamos aqui na Comunhão Espírita, no grupo de educação da mediunidade Leon Denis, que naquela época era dirigido pelo irmão Francisco, de uma lembrança constante, e aonde eu comecei a aprender a conversar com os espíritos. Passou algum tempo, e na ocasião a casa fazia muitos cursos e oferecia. Após o término de um curso de formação de dirigentes de grupo, após o término de um curso, o nosso saudoso irmão Mário Barata me convidou, porque ele ia criar mais grupos na casa. Ele então me convidou para que eu dirigisse um dos grupos a ser criado. Eu, como já falei aqui, eu sou natural do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul teve um grande trabalhador da doutrina espírita chamado Francisco Spinelli. E em homenagem ao Francisco Spinelli, eu dei ao novo grupo o nome de Francisco Spinelli. Ele trabalhou pela unificação da doutrina espírita
Ele participou da caravana da fraternidade, visitando vários estados do Brasil, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e, por fim, ele assinou o Pacto Áureo da Unificação no Rio de Janeiro. Então, nem o consultei, dei o nome dele ao nosso grupo. E lá nós estamos há 34 anos, desde o primeiro dia. E é uma satisfação muito grande a gente poder estar trabalhando ao serviço de Jesus. Depois, em 1999, que eu também estava ajudando num grupo de passes, aí o dirigente, antes de começar o trabalho, veio ligeiro para mim e me falou: tem um grupo de desobsessão que está sem dirigente. E eu indiquei teu nome. Aí eu aceitei na hora, né? Aí eu fui para o nosso grupo Rubens Romanelli. Em 1999, nós estamos em 2017 ainda, já fazem o quê? 99 para 18 anos. Então, o primeiro grupo com 39 e o segundo grupo com 18 anos. É uma alegria. O primeiro grupo foi na sexta-feira, a reunião é na sexta-feira. Imagina que chance boa Deus me deu de trabalhar numa sexta-feira às 20 horas da noite. Porque geralmente quando a gente trabalha, e todo mundo sabe que é o Dia Internacional da Cerveja. Todo mundo termina o expediente e vai se reunir em algum lugar. Eu já não pude mais me reunir em determinados lugares, porque eu tinha o compromisso com Jesus e com os nossos irmãos desencarnados que precisavam de ajuda. Então, foi maravilhoso trabalhar na sexta-feira. E na segunda-feira, foi outro convite maravilhoso que eu aceitei e estou bem feliz. Cheguei, olhei, participei, gostei e não saí mais. Muito bom. Maravilhoso. Silete, ajude-nos a entender o que é o intercâmbio mediúnico e qual é o propósito dessa prática. Todos nós conhecemos a palavra intercâmbio, mas às vezes a gente não sabe dividir a palavra. Inter quer dizer entre. E câmbio quer dizer troca, permuta. Intercâmbio, então, existe intercâmbio comercial, intercâmbio cultural, intercâmbio estudantil. E existe o câmbio em que a gente troca a moeda. Quando a gente vai viajar para um país estrangeiro, a gente faz ali uma troca de médios. Entre aquela agência, a gente troca a nossa moeda por uma outra moeda. Então, se faz um câmbio. Então, é entre. O intercâmbio mediúnico é algo maravilhoso. Lembrando inicialmente, que até já foi falado aqui, que na casa do Pai há muitas moradas. E nesse intercâmbio mediúnico, nós recebemos visitantes, digamos assim, de várias dessas moradas em várias partes do mundo. As várias moradas, às vezes, são só mentais também. E outras vezes, as pessoas se sentem em determinados lugares aonde viveram quando encarnados. Então, o intercâmbio mediúnico é receber esses irmãozinhos que já passaram para o outro lado da vida, já desencarnaram, recebê-los para uma conversa. E a grande maioria não sabe nem que lugar está, por que ele está ali, e muitos irmãozinhos não sabem nem que desencarnaram, não sabem nem que morreram fisicamente.
totalmente perdidos, desorientados, vivendo na erraticidade, como se diz, no plano espiritual. E como nós atraímos ou repelimos, semelhante atrai semelhante, esses irmãozinhos, às vezes, vão para lugares que eles nunca pensaram ir. Aonde outros que têm pensamentos semelhantes, gostos semelhantes a eles, estão ali morando. Outros, como eu disse há pouco, não sabem que aconteceu a morte física. Às vezes eles se encontram dentro de casa, onde eles moravam. Às vezes vão para o escritório para trabalhar onde eles trabalhavam, ou onde ele era empregado, seja onde for. Meus irmãos, tem irmãos que às vezes estão presos em igrejas. Tem outros irmãos que estão parados, sem fazer nada, dizendo, eu estou esperando o julgamento final. Isso não é história, isso é conversa, é o diálogo fraterno que nos proporciona essas coisas. E a gente recebe-os com muito carinho, com muito amor, porque o amor é a base de todo diálogo. Não é monólogo, não é só o esclarecedor falando. O esclarecedor tem que saber o que aquele irmãozinho está sentindo, o que ele está querendo, o que ele precisa. E para isso, o esclarecedor precisa saber. Então ele pergunta. Começa o diálogo perguntando, dizendo primeiro, meu irmão, nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus num templo de oração. Tem irmãozinhos que às vezes estão no fundo do mar. Outros estão perdidos em lugares os mais variados, desorientados. E a gente então procura levar a eles o conhecimento que a gente adquire nessa doutrina consoladora prometida por Jesus, que eu irei, mas pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos lembrará tudo que eu vos tenho dito e que vos esclarecerá muitas coisas que agora não tendes condição de entender. O Espiritismo, ele veio no tempo certo. E se o Espiritismo ele tivesse sido aceito por todas as outras religiões, porque o Espiritismo não é uma religião constitucionalizada. O Espiritismo tem um aspecto religioso, porque tudo que se faz é dentro dos ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus. O Espiritismo é ciência, uma ciência de observação. Kardec, quando começou, ele nem acreditava que podiam a mesa, muitos não sabem no início do Espiritismo, das mesas falantes, que uma mesa pudesse estar dando resposta. E ele foi convencido, então, a assistir uma dessas reuniões. E ele disse assim, quando ele viu as respostas que a mesa estava dando com pancadas com o pé dela, né? Aqui tem uma lei que precisa ser descoberta. E ele começou, então, a estudar, começou a escrever tudo aquilo que ele conseguia captar das reuniões mediúnicas, que já se realizavam naquela época, mas não estavam estruturadas, organizadas em grupos específicos. Então, essa doutrina maravilhosa nos ensina as coisas da vida.
E Kardec trouxe a doutrina para ajudar a humanidade. Mas o que houve? Coisa que a gente vê ainda hoje, preconceito. As religiões, em vez de aproveitar os ensinamentos que os espíritos estavam nos trazendo, disseram que aquilo ali era coisa do diabo, coisa do demônio. E então perderam uma chance de ajudar na transformação do nosso planeta, na transição planetária mais cedo do que a gente está tendo oportunidade de começar agora. Em 1858, veio ao público o Livro dos Espíritos, com 1018 perguntas e respostas. Então, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, a gente mantém o intercâmbio mediúnico, amando e servindo, seguindo os ensinamentos do Cristo do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É conversa, é troca. Às vezes eu digo para os irmãozinhos, meu irmão, tu nem sabe, mas tu está me ajudando tanto. E eu espero te ajudar um pouquinho. Que a gente tem que ter humildade, não querer se fazer de humilde, mas saber que está falando uma coisa certa. Porque quando eu converso com ele, quando o esclarecedor conversa com ele, está tendo uma oportunidade maravilhosa dada por Deus, como se ele estivesse dizendo assim, viu? Se tu seguir fazendo o que tu fala, pode ser igual a ele. O que quer dizer igual a ele? Depende do espírito que está falando conosco. Às vezes, aliás, os espíritos superiores, os bons espíritos, eles vêm e nos trazem mensagem. São os doentes que precisam de médico. Então, a gente agradece, meu irmão, tu está me prestando uma ajuda muito grande sem saber. Por quê? Porque eu estou vendo na prática o que eu aprendi na teoria. Se eu seguir na linha errada, vai me acontecer coisas tristes como está acontecendo com ele. Agora, se eu trabalhar a serviço de Jesus, se eu procurar minha transformação moral em pensamento, palavras e obras, eu um dia serei como aqueles irmãos que vêm nos trazer mensagens dentro do Evangelho de Jesus. É maravilhoso, é uma oportunidade grandiosa que a gente tem podendo conversar com eles. Intercâmbio, então, é uma troca, é uma permuta de conhecimentos e de experiência. Recebemos aqui uma pergunta, seu Laerte, que é a seguinte. Tenho tido frequentes sonhos chamados pesadelos, situações difíceis, pessoas com energia sombria, e eu acordo tentando fugir daquele contexto. O senhor poderia comentar sobre isso? Agradecido. Orai e vigiai é importante. Nós escolhemos as nossas companhias. Se agora nós as escolhemos melhores, houve épocas em que nós não sabíamos escolher. Em vidas passadas, por exemplo. Criamos inimizades. Criamos inimigos mesmo, às vezes ferrenhos, que ainda estão do outro lado. Mas eles nos descobrem que nós estamos aqui. E às vezes eles vêm para nos importunar. Às vezes eles a obsessão, digamos assim, pode acontecer tanto nós estando acordados, quanto nós estando dormindo. Às vezes vem num pesadelo. Às vezes vem num sonho que não é muito bom. Então, isso é muito importante. Então, eu comecei a responder dizendo que nós temos que vigiar e orar. Vigiar o nosso dia a dia. Com quem eu ando? Que lugar eu frequento? Que conversa eu gosto de manter? Dependendo
da onde eu ando, da conversa que eu tenho, os amigos que eu gosto, dependendo do tipo de amizade, do tipo de lugar, eu vou estar vibrando de acordo com eles. E vou estar vibrando de acordo com muitos irmãozinhos que estão do outro lado, que agem da mesma forma. Então ele se aproxima de nós. E pesadelos são imagens que são criadas muitas vezes. Sonhos é diferente de pesadelo. Pesadelo nos faz mal, a gente se sente mal, acorda cansado. Então, a base de tudo são as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos atos. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus para não ter esses transtornos que acontecem conosco às vezes, que não podemos nem dormir direito, né? Quais são os benefícios obtidos através do intercâmbio mediúnico e de que maneira eles podem ser sentidos pela alma humana? Eu talvez tenha até me adiantado. Eu já respondi antes a essa pergunta. O objetivo é amar o próximo. E o próximo mais próximo naquele momento é aquele necessitado que está junto a nós. Aquele próximo está precisando, ele está juntinho ali, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma evangelização. Meus irmãos, como eu falei, eu tenho 34 anos de atividade num grupo, 18 no outro, e às vezes surgem casos que nunca surgiram antes. A variação é o infinito. Então a gente tem, no intercâmbio, tem a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Se o senhor me permitisse, Alete, eu gostaria de fazer uma pequena complementação. De que maneira esses irmãos sentem, né, os benefícios do intercâmbio mediúnico? Na medida em que você toca o coração, sem a pretensão de fazer isso, mas de forma natural, com amorosidade, com responsabilidade, com conhecimento, com suavidade e permitindo que esses irmãos reconheçam o ambiente que lhes envolve naquele momento. Um ambiente de carinho, um ambiente propício para que eles se fortaleçam, para que eles reconheçam o estado em que se encontram e para que consigam dar os próximos passos. Esses benefícios são invariavelmente sentidos. Evidentemente que guardadas as devidas proporções, porque cada um de nós reage de uma forma diferente, encontra-se em estágios que podemos dizer também da mesma forma diferente, mas isso não deixa de ser sentido pela alma, que deseja, que busca, e às vezes busca de forma inconsciente. Às vezes não tem a menor noção, mas já está buscando, já está desejando, já está pedindo de alguma forma ajuda. E essa ajuda, quando chega, ela é sentida, né, a partir desse conjunto de aspectos comportamentais, doutrinários, mas principalmente divinos, sublimes, que é a extensão do atendimento fraterno, do diálogo fraterno a alguém que necessita. Então, isso não deixa de ser sentido. Quem são, seu Laerte? O senhor gostaria de comentar alguma coisa mais? Não, eu ia responder o que tu tinhas perguntado. Eu queria lhe fazer uma outra pergunta. Quem são? O senhor já comentou, já começou a falar um pouquinho sobre isso, mas gostaria de ir um pouco mais fundo. Quem são esses espíritos comunicantes? De onde vêm esses espíritos e o que eles buscam? De alguma forma, o senhor já vem falando, mas só para fazer um entrelaçamento. Quem são eles? De onde vêm e o que eles buscam? Todos nós, independentes das nossas crenças, das nossas nacionalidades, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos de Jesus. Uma coisa muito importante é saber, quando nós conversamos com eles,
que nós estamos falando com um ser humano. A única diferença, como eu falei, é que eles não têm mais corpo físico, que muitos não sabem disso ainda. Ele é nosso irmão. O tratamento inicial é meu irmão. Até algum diz, mas eu não sou teu irmão. É meu irmão, sim, tu é filho de Deus como eu. É meu irmão. E tu és muito bem-vindo entre nós. Mas não adianta só dizer palavra. É como dizer amor sem sentir o amor. A gente tem que revestir a palavra como se faz com o presente a quem se vai dar a um querido. A uma mãe, a um pai, a esposa, ao filho, ao marido. Dá um presente bem empacotado, um pacote bem bonito. E no caso da palavra meu irmão, ela tem que ter uma vibração envolvendo ela. Porque não são as palavras, são os sentimentos que as envolvem, é que toca o coração dos nossos irmãos. É muito importante a gente ter esse conhecimento e ter muita humildade. A gente tem que ter humildade, amor, humildade, simplicidade. Não ter uma postura de que eu sou um mestre, eu sou um professor e ele é um aluno precisando de esclarecimento. Não é isso, não. Ele é o irmãozinho perdido, desorientado, que a gente tem que ajudar. E a origem deles é muito variada, como nós falamos há pouco. Tem uns que não sabem aonde eles estão. Aí eu digo, mas meu irmão, diz uma coisa. Como é que tu chegaste aqui? Pergunto para ele, né? Como é que tu chegaste aqui? Eu não sei. Então começa a observar que alguma coisa está diferente. Principalmente aqueles irmãos que não sabem que morreram. Começa a desconfiar que alguma coisa aconteceu. Porque a gente não pode dizer a um irmãozinho desse, quando ele chega, você morreu, ou tu morreste. Isso às vezes é um choque tão grande que, em vez de ajudar, a gente prejudica. E como se costuma dizer popularmente, o mingau quente se come pelas beiradas. É a mesma coisa. A gente vai com cautela, a gente vai com cuidado. E no momento oportuno, a gente então mostra a ele que aconteceu, que ele já não está mais no mundo dos encarnados como ele pensa. Então é muito importante a maneira da gente saber e como transmitir. Eles precisam de ajuda. Recebemos uma outra pergunta, seu Laerte, que diz o seguinte: ontem minha filha fez 2 anos que desencarnou. Qual a melhor forma de receber uma mensagem dela? Uma coisa é muito importante para que nós entendamos. O telefone toca de lá para cá. Ninguém queira se comunicar com alguém que passou por outro lado da vida, porque é um risco muito grande, porque tem muito espírito mentiroso, tem espírito mistificador, tem espírito que às vezes vem com o nome de um ilustre espírito que a gente conhece. Às vezes ele pode vir até com o nome de Bezerra de Menezes, mas não ser o Bezerra de Menezes. Então não queiramos nós obter resposta daquele irmãozinho que passou para o outro lado. No momento oportuno, e que Deus sabe o momento certo, Ele permite que de alguma forma ou de outra, nós saibamos como é que Ele está. Mas uma coisa é muito importante, meus irmãos. As pessoas que morrem em idade tenra, prematuras, geralmente esses irmãozinhos estão numa situação melhor. Nós aqui que estamos já de cabelo branco,
Nós devemos ter muita coisa ainda para fazer, para trabalhar, para cumprir. Agora, eles às vezes vêm com uma determinada tarefa ou missão. Às vezes, o que é? Harmonizar o lar, unir o casal. Eles vêm, às vezes, com um determinado objetivo e, fim desse objetivo, para que ficar nesse mundo de lágrimas, como você costuma dizer, de provas e expiação, se ele não tem provas e expiações para cumprir ou para pagar? Então, pensemos nele com amor e agradecidos a Deus. E a melhor coisa que podemos fazer é orar por eles. Vamos orar pelos nossos irmãozinhos, os nossos anjinhos do coração, né? Meus pais e meu irmão vivem fenômenos que, no centro espírita, atribuíram à mediunidade e nos disseram que era preciso desenvolver a mediunidade. Entretanto, nunca compreendemos o que, na prática, significa desenvolver a mediunidade. O que devemos fazer? Quais passos devem ser seguidos para desenvolver a mediunidade de forma a contribuir para o bem e diminuir a aflição? Para trabalhar, nós temos primeiro que nos habilitar. A habilitação em todo e qualquer trabalho é necessário. Se nós queremos trabalhar mediunicamente, nós podemos trabalhar depois que estivermos preparados. Não só conhecendo a doutrina, como já começando a fazer a nossa transformação moral. Isso é muito importante. E uma frase muito certa é aquela: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A gente tem que procurar se candidatar, mas se preparar para quando chegar a hora do trabalho. Isso é importante. Porque antigamente era muito comum as pessoas dizer, qualquer chilique que a pessoa tinha, só tem que desenvolver a mediunidade. Às vezes não tinha nada de mediunidade. Às vezes era um caso psíquico que tinha que tratar, era com o médico, e não desenvolver mediunidade. A gente vai aprendendo essas coisas, então vamos procurar primeiro se existe algum programa orgânico ou psíquico que possa ser resolvido com a medicina convencional. Mas é bom a gente ir conhecendo, porque nós estamos nos preparando para a continuação da vida. E é importante a gente saber que a morte não existe. Isso dá uma esperança tão grande, uma confiança tão grande, porque existe uma coisa que as pessoas não se aperceberam. Quando a pessoa vai viajar para um outro país, num outro hemisfério, por exemplo, ele procura saber qual é a época do ano que a estação ali é boa. Se ele é de um clima tropical como o nosso, ele vai procurar ir, se ele não gosta de frio, procurar ir num momento mais propício, mais quentinho. Ele vai, pelo menos, aprender algumas palavras no idioma daquele lugar, para pelo menos saber pedir alguma coisa para matar a fome. E assim é tudo. Ele vai precisar se comunicar. Para o clima, ele vai levar a roupa adequada. Para se comunicar, ele vai aprender um pouquinho. Meus irmãos, e a viagem mais certa nossa é a viagem através do fenômeno biológico chamado morte. E grande parte da humanidade está despreocupado, como se fosse viver eternamente dentro do corpo físico. Nós não sabemos qual é a hora. Aí eu podia dizer, para mim vai chegar mais cedo porque eu sou mais velho. Mas todo dia está desencarnando jovens aí. Pessoas maduras.
mas não se prepararam para a viagem, chegam do outro lado totalmente estrangeiros mesmo, porque não adquiriram conhecimento nenhum antes de partir para essa grande viagem. Faço parte de um grupo de educação da mediunidade e percebo que nunca damos passividade a espíritos de outras nacionalidades e que, consequentemente, falam outras línguas. Por que isso não ocorre? Seria falta de capacidade dos médiuns? Isso pode vir a acontecer? Eu quase me antecipei a essa pergunta que o meu irmão do auditório fez. E é muito interessante a gente saber disso. Como é que vem alguém lá do Egito falar comigo aqui em português? Como é que vem alguém da Alemanha falar comigo em português, se ele não fala português? Mas o que acontece? Aparece espírito de todos os países. Aí, a parte científica da doutrina espírita nos explica. Os espíritos nos orientam. Espírito não fala linguagem articulada. Ele não tem boca. Aquela boca é do médium, não é a boca do espírito. Mas como é que ele está falando comigo? A linguagem do espírito é a linguagem do pensamento. Ele está pensando, para isso tem um médium ali, ele está pensando, o médium capta o pensamento dele, porque acontece o seguinte, é de espírito para espírito. O médium pode estar ali, mas não é aquele corpo ali que está falando com o espírito, ou que está recebendo o espírito. Quem está recebendo o espírito é outro espírito. É o espírito do médium que está parcialmente desdobrado do corpo. Então ele recebe o pensamento daquele irmão e ele traduz esse pensamento para que o médium saiba falar dentro da sua língua. Então, o que acontece? O médium, se ele for brasileiro, ele vai traduzir o pensamento daquele irmãozinho em português. Então, a linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Ele não vem falando inglês, ele não vem falando em alemão, ele não vem falando em francês ou qualquer outro idioma. A linguagem dele é do pensamento. Muito oportuna a pergunta que foi feita, para que nós, que ainda não sabíamos, pudéssemos acabar nos esclarecendo um pouco. Porque no início se falou em mistério. Mistério não existe. Mistério é algo que nós não conhecemos. E com a doutrina espírita, veio nos esclarecer muita coisa. E a gente veio aprender coisas que a gente nem imaginava. Então, mistério não existe. Assim como o sobrenatural não existe. Não existe o sobrenatural, como muitas pessoas acham que o camarada apareceu, é sobrenatural. Tem nada de sobrenatural. Tudo está dentro da natureza criada por Deus. Tudo é natural. Só que nos é desconhecido. À medida que nós vamos estudando, vamos aprendendo, dentro principalmente dessa doutrina espírita, nós vamos descobrindo. Meus irmãos, agradeçamos a Deus, nosso Pai, termos esse contato com a doutrina consoladora. O primeiro passo para participar de um grupo mediúnico seria fazer o curso de mediunidade? Antigamente não tinham cursos. Então a pessoa se aproximava, como foi o meu caso, me aproximei da doutrina e fui aprendendo, fui ajudando. Mas a gente
se aproxima e vai estudando. Atualmente, eu acho que todos os grupos espíritas têm cursos, estudo como é o ESD, né? Exatamente. O ESD, por Estudo exemplo... sistematizado da doutrina espírita. Estudo sistematizado, obrigado, da doutrina espírita. Então, a pessoa vai ali, vem uma vez por semana, parece, e vai estudando a doutrina. É o que eu falei antes, vai se preparando. Depois que ele estiver preparado, tem ainda o estudo da mediunidade. Aí, quando ele tiver bastante conhecimento, ele vai começar a trabalhar. Agora, há uma exceção. Se ele tiver mediunidade brotando, despontando, às vezes, então, é permitido que ele entre para um grupo de educação da mediunidade, mas siga fazendo o curso de estudo sistematizado da doutrina. Perfeito. Isso é importante, isso que o Celeste acabou de comentar, é importante, porque existem situações, estados de manifestação eclosiva da mediunidade que não permitem ao médium, porque essa situação é uma situação que causa dificuldades para o médium no seu dia a dia, seja em família, seja no trabalho, seja nos seus estudos, enfim. Isso causa problemas. Então, essa situação precisa ser melhor acomodada, não pode prescindir do estudo da educação, de forma alguma, mas já requer uma inserção em grupos de educação da mediunidade para que ele possa já começar a vivenciar, a exercitar o fenômeno intercâmbio mediúnico. Seu Lerte, como se dá a preparação do ambiente para a realização do intercâmbio mediúnico? E quem são os trabalhadores que estão envolvidos nesse trabalho? O maior trabalho, porque num grupo mediúnico tem duas equipes de trabalho. A equipe espiritual e a equipe física, material, dos encarnados que pertencem àquele grupo. Antes de nós entrarmos numa sala de trabalho mediúnico, aquela sala já foi higienizada. Aquela sala já foi harmonizada pela equipe espiritual que chegou antes e arrumou o ambiente para nós. A segunda equipe é dos encarnados. Nós temos que nos preparar às 24 horas do dia, aliás, de todos os dias, porque nós somos trabalhadores de Jesus, temos que honrar esse nome e fazermos diariamente o nosso vigiar e orar para não cairdes em tentação. Então, procurar realmente nos preparar para a reunião no dia a dia. No nosso lar, no ambiente de trabalho, em via pública. Mas no dia do trabalho, o vigiar e orar tem que ser maior ainda. Porque nós, encarnados, às vezes, que vamos despreparados para um grupo mediúnico que está harmonizado, que está organizado pela equipe espiritual, quando entra alguém totalmente despreparado e que pode prejudicar o grupo, diz que é uma correria danada para facilitar o entendimento pela equipe espiritual. Isolam aqueles irmãozinhos, colocam ali uma capa fluídica nele para que ele, com as suas emanações negativas, porque ele não veio preparado, ele fique isolado do grupo, mas fica ali dentro, para que ele não venha a prejudicar o trabalho. Então, nesse dia, se fuma, vamos evitar fumar. Não se deve beber, não se deve
principalmente antes do grupo, não comer comida pesada. Fazer um lanche rápido antes de vir para cá. A alimentação é muito importante. Mas, meus irmãos, alimentação material não é tudo. Alimentação mental é a principal. Nesse dia, vamos evitar comentários desairosos. Vamos evitar rusgas, brigas. Vamos manter um pensamento elevado. Vamos ler livros edificantes. Vamos realmente nos preparar como cristãos para um trabalho cristão. Então, duas equipes, a espiritual, que ainda depois de fazer a higienização do ambiente, eles ainda trazem os irmãozinhos necessitados para conversarem conosco. Porque os irmãozinhos não sabem como chegaram ali, como eu falei há pouco. É porque eles foram trazidos. Eu não sei como é que eu estou aqui. Meu irmão, tu está aqui porque Deus te ama. Porque Jesus te ampara. E tu foi trazido a esse ambiente para que nós nos ajudemos uns aos outros. Então é muito importante a gente saber da importância, repetindo, da importância da nossa participação como médios, trabalhadores encarnados, porque a equipe espiritual está fazendo a parte deles. Que atributos essenciais o médium deve cultivar e consolidar para tornar positivamente produtiva a sua participação em grupos mediúnicos? Como eu estou falando muito, às vezes eu falo em assuntos que serão tratados depois. Primeira coisa, meus irmãos, atributo essencial: amor. Amor. Segundo, humildade. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu até tenho uma historinha. Tratar como irmão, como eu digo sempre. Diz que num grupo mediúnico apareceu o irmãozinho e o dirigente, com pouco estudo, chamou aquele irmão de obsessor. E o irmãozinho estava preparado para a resposta. Aí ele falou quem realmente era o obsessor ali. E era o esclarecedor que estava censurando-o por ser desobsessor, que tinha uma série de irregularidades que era realmente obsessor. Então, é como se tivesse trazido um chapéu e ele colocou o chapéu na cabeça. Houve outra ocasião também, outro grupo mediúnico. Dizem que foi lá no Rio Grande do Sul. E chegou o irmãozinho Preto Velho. Preto Velho é de Umbanda, a gente sabe. É de terreiro. Ah, não, Preto Velho aqui não pode falar. Mas como não pode falar? Não, aqui não pode. Mas, meus irmãos, você não fala em caridade? Você não fala em amor? Em benevolência? Como é que eu não posso falar aqui? Foi embora. No final dos trabalhos, o mentor espiritual do grupo se comunicou, dizendo: aquele preto velho era eu. Imagina a gente rejeitar o mentor espiritual do grupo porque ele veio dizendo que era um preto velho. Preto velho é nosso irmão. Olha, eu fico feliz quando chega um preto velho. E é raro chegar, mas chega de vez em quando no grupo. Digo, oh, meu irmão, seja bem-vindo. É com uma alegria tão grande que a gente te recebe aqui. Se a gente puder fazer alguma coisa, ser útil, é o que nós desejamos. Leva amor, leva humildade. E dizer que ele não pode falar ali é orgulho.
Pensando bem, é orgulho. Por que não pode falar ali? Ele não é irmão? Nós temos que tratá-los realmente com carinho, com amor, com sinceridade. E aprendendo com eles. E procurando doar o pouco que a gente ainda tem para ajudá-los. Maravilhoso, né? O senhor Laerte, eu vou só confirmar, o senhor falou que gostaria de ler uma mensagem para nós? Mas já está no fim? Já está. Não, mas não tem problema, dá tempo ainda. Não, eu quero ler sim uma É? mensagem muito importante que eu me Maravilha. lembrei hoje, quase que na última hora. Mas se tiver mais alguma pergunta, pode Não, fazer. eu só vou, enquanto o senhor Laerte estiver se preparando ali. O tempo ali também. O nosso tempo já está realmente. É uma mensagem que talvez esgotando. vocês conheçam. Mas é bom a gente pensar no que a mensagem nos fala. Partidas e chegadas. É o nome da mensagem. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de rara beleza. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Ele vai se perdendo no horizonte, né? Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Terá evaporado? Não, certamente não. Não é pelo fato de nós não vermos o veleiro que ele desapareceu aos nossos olhos, mas ele continua inteiro do outro lado. O horizonte ele não aparece mais, mas ele continua navegando. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverão outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. É interessante isso. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde a não ser o corpo físico de que não necessita no outro lado. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além outro alguém dirá feliz, já está chegando. Quando nasce uma criança, a alegria de uma mãe, a alegria de um pai, está chegando. Ele partiu antes daqui, viajou para lá e de lá está chegando aqui novamente. Chegou ao destino levando consigo aquisições feitas durante a viagem terrena, no caso de quando ele chega lá, né? Chegou lá e nós encontramos do outro lado da vida aqueles afins, parentes, amigos. Eles estão lá às vezes e nos vêm esperar até a chegada. Da mesma forma que eu falei quando chegam aqui na Terra, vindos de lá para cá, quando nasce uma criança, né?
Então ele chegou ao destino levando as aquisições feitas durante a viagem terrena. A viagem jamais se interrompe nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece a partida, para outros é a chegada. Um dia partimos do mundo espiritual em direção ao mundo físico. No outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos nós. E só para complementar, não vamos pensar que nós temos que morrer fisicamente para entrar na eternidade. Nós já estamos todos na eternidade. Idas e vindas, partidas e chegadas. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, viu, Salete? Muito obrigado. Eu é que agradeço. Prazer ouvi-lo, uma alegria recebê-lo. E nós estamos, como eu havia anunciado no início do nosso encontro, nós estamos finalizando mais um ciclo. Então, a temporada 2017 do Comunhão Inspira hoje se encerra. E aproveito esta oportunidade para desejar a todos vocês um ano de 2018 especial em realizações. Feliz, harmonioso, mas que essas realizações nasçam, né, Celeste? Dentro de nós, no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, no nosso pensar, nas relações que cultivamos, nos diálogos que mantemos, e não tenhamos dúvida, como consequência natural, a vida vai nos trazendo, né, um ano de 2018 melhor. A despeito, mais uma vez repetindo, a despeito do que podemos ver nos noticiários, redes sociais, que podem nos sugerir apenas e tão somente lama. Lembremos-nos do processo de natural. Em contato com água limpa, essa lama começa a subir. Então, que seja um ano de 2018 muito especial. Então, um abraço fraterno, carinhoso e caloroso a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela presença ao longo de todo esse ano. Obrigado, seu Laerte, mais uma vez.